Ei, gente, boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite para vocês também, meus queridos. Vamos entrando. Ei, gente. Boa noite. Ei, gente. Boa noite, meus queridos. Vamos entrando para a gente começar aqui a conversar aqui e fazer uma olá. Olá para você também. Acenando para vocês, meus queridos. Moço, eu não tô aqui pra falar de mim não, tá bom? Então, se você entrou aqui pra saber se eu sou solteira, se ela pra saber de mim, você tá no lugar errado. Gente, vamos lá. Oi, acenando pra vocês, meus queridos. Boa noite. Vamos começando então aqui. Falei que eu ia hoje entrar de novo porque achei que foi muito interessante. Até mesmo a maneira como eu fiquei aqui, que eu tinha dado um nervoso de entrar sem avisar. E eu achei que foi muito produtiva a noite da gente ter feito aqui a caixinha de perguntas ao vivo, né? E inclusive porque surgiu muita coisa aqui que não estava lá. Então é a oportunidade da gente estar mais perto, não é mesmo? Oportunidade da gente estar olho no olho, falando aqui de alma para alma, para que a gente possa crescer um pouco mais, para que a gente possa, obrigada, para que a gente possa expandir um pouco mais, não é mesmo? Então, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que está aqui comigo nessa noite, acenando para vocês, meus queridos, para a gente poder, se você, o assunto, né, o assunto em questão, eu gosto sempre de falar também no início, né, porque eu não sei se você está acompanhando lá no feed, se acompanhou lá nos stories, né. Hoje a questão que a gente vai pensar aqui para todos nós. Obrigada, Adilson. Nós vamos pensar sobre a saúde, né? Então, nós temos, você que está me acompanhando aqui, nós temos 3 áreas mestras, que é a saúde, a área do amor, que envolve os relacionamentos, e a área do dinheiro, né? Que envolve a nossa parte econômica, né? O dinheiro. E hoje, então, a gente vai pensar sobre a saúde, de que maneira que a gente pode colocar a nossa saúde num nível mais elevado. Entendendo que das 3 áreas mestras, a que a gente precisa cuidar primeiro, vamos pensar assim, a que precisa estar no patamar mais elevado, como prioridade 1, é a saúde, porque de que adianta eu ter aqui tantas aspirações e tantos sonhos, porque eu entendo que cada um de vocês que está aqui, claro, tem muitos sonhos, né? Obrigada, Marciel, muito obrigada. Está sempre aqui participando, agradeço pela sua presença, pelo carinho das suas palavras, tá bom? Então, assim, cada um de vocês que está aqui comigo aqui nessa sala, é uma sala de reunião, né? Tem sido uma sala de reunião, a minha aqui e a sua aí, né? Oi, gente, assinando para vocês também. Então, cada um de vocês têm aí muitos sonhos para manifestar, não é mesmo? Mas para você manifestar cada um dos seus sonhos, você precisa ter saúde, não é verdade? Porque de que adianta você conseguir manifestar um e outro sonho aí que você tem, acenando para vocês, meus queridos, se você não tem saúde para viver esse sonho, não é mesmo? Então vamos pensar sobre isso, de que maneira que a gente pode elevar os nossos níveis de vitalidade, de energia, de saúde, para que a gente possa seguir atrás dos nossos sonhos. Porque ir atrás dos nossos sonhos demanda uma energia, demanda uma vitalidade, não é verdade, gente? Sim. Então nós precisamos aumentar os nossos níveis de energia, o nosso nível de saúde, ele tem que estar elevadíssimo. E sempre tem algo para a gente melhorar, não é mesmo? Eu quero que você pense sobre isso. Muito obrigada, Rogério. Então, eu quero aqui que seja uma noite bastante provocativa, tá? Eu espero que eu faça muito barulho dentro de você, porque se eu não fizer barulho, se eu não incomodar, você não vai pensar no que eu tô te falando. Se você não pensar no que eu tô te falando,
vai ser uma coisa só de, escutei a Cláudia falando, entrou no ouvido, saiu no outro. Eu quero que seja mais que isso. Eu quero que entre e fique em você. Eu quero que faça barulho dentro de você, para que você comece a pensar sobre isso e que você possa aplicar na sua vida, porque tudo que eu estou falando eu estou aplicando na minha e eu sei que funciona. Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Podem entrando aí, vamos entrando e assentando, pegando uma almofada, puxando uma cadeira, vamos assentando aqui. Nós já estamos em discussão, nós já estamos aí no pensar, já começou. O pensar já está acontecendo, as nossas mentes estão fervilhando. Oi, Luiz, boa noite para você também. Então, é o seguinte, meus queridos, vamos começar pensando comigo assim. Quando a gente nasceu, né, eu, você, nós não recebemos um manual para a gente poder viver bem essa vida, não é verdade? Então, assim, nós frequentamos escolas, colégios, universidades, nós aprendemos muita coisa nesses colégios que a gente frequentou, né? Nesses colégios que nós... Obrigada, Guilherme, obrigada, pessoa linda, agradece. Então, nós passamos por muitas escolas, mas em nenhuma delas nós aprendemos como viver uma vida com abundância, não é verdade? Nós não aprendemos como lidar com os traumas. Nós aprendemos isso, gente? Não. E se a gente não tem acesso a essas informações, se a gente não aprende, se a gente não busca se informar sobre isso, a gente vê a vida da gente passando e a gente vê aparecendo que a cada dia mais é como se o universo estivesse conspirando contra a gente, como se a gente estivesse nadando contra a maré, como se a gente está fazendo e não está colhendo o que a gente deseja, a gente está colhendo o tempo todo, né? As nossas ações sempre são frutos, as nossas ações sempre estão semeando coisas que nós vamos colher. Então, assim, eu quero que você pense que nós não recebemos esse manual, tá? Então, quando eu tive acesso a esse manual, vamos pensar assim, né? Claro que não é um manual, né? São todo o conhecimento que eu fui buscar, tudo que eu aprendi, e eu fui ali traçando mesmo o manual que eu pensei, puxa, oi Ronald, Cláudia na área, pois é, tá vendo? Agora aqui vai ser uma constante aqui nas nossas noites, essa caixinha de perguntas, assim, achei muito mais interessante. Se a gente está falando de energia, tem uma energia muito maior que sai no ao vivo do que eu escrevendo lá e botando para vocês na caixinha de perguntas, não é? Não vou conseguir fazer toda noite assim, mas quando eu conseguir eu quero estar aqui, tá bem? Então vamos pensar, se não existe esse manual, né? Existem sim algumas práticas que nós podemos fazer e que pode ajudar a melhorar os nossos níveis de saúde. Com certeza você tem aí na sua casa um parente, algum parente seu dentro da sua casa, ou um parente que não esteja na sua casa, mas que você conhece, que está passando por um problema de saúde, uma doença crônica, né? Então, a gente sempre tem alguém próximo da gente que está vivendo isso, porque 90, tem dados estatísticos, 97%, entre 96% e 97% das pessoas têm algum problema de saúde, né? Então, o que acontece? Por que isso acontece? Por que é tão difícil tratar das questões de saúde? Vamos pensar o seguinte, por trás de cada problema em nosso corpo, existe por trás de cada causa, vamos pensar, causa física, por trás de cada mal físico, existe, obrigada para vocês também, existe uma causa mental, existe uma causa que foi criada na nossa mente para desencadear esse problema no corpo. Como assim, Cláudia? Mas eu vou fazer isso para mim? Eu fiz isso em mim? Sim. De maneira inconsciente, sim. Através dos padrões. Oi, gente, boa noite para vocês também, meus queridos. Através dos nossos padrões de pensamentos, a gente faz isso, sim, tá? E todo problema físico, ele vem, a origem dele é um padrão mental, tem uma causa mental e isso é metafísica, né? E tem para mim, uma grande inspiradora, que é a Louise Hay,
ela é uma grande metafísica, ela trabalhou a vida dela toda dessa forma. Então, assim, tem muitos ensinamentos dela que você pode buscar. A vida dela foi trabalhar com isso, orientando, aconselhando pessoas como mentora, dando palestras aí pelo mundo inteiro, falando sobre isso. E ela pôde comprovar os ensinamentos que ela fazia nas mentorias nela mesma, porque ela teve um câncer e ela conseguiu curar essa doença mudando os padrões mentais. Então, ela conseguiu comprovar nela mesma que tudo aquilo que ela estava ensinando, falando nas palestras e nos livros, que aquilo tudo era verdade, tá? E ela conseguiu, com muita gente, ter muitos depoimentos. Muito obrigada, gente. Boa noite para vocês também. Então, aqui eu quero que você pare e pense o seguinte. Os nossos padrões de pensamento, eles estão aqui criando tudo na nossa vida. Eles estão criando tudo em relação ao dinheiro, eles estão criando tudo em relação aos relacionamentos, ao amor, e eles estão criando... Ei, a linda, tá boa? Que bom te ver aqui. E eles estão criando tudo também em relação à nossa saúde. Se estão criando... Muito obrigada, Elcio. Se eles estão criando tudo em relação à saúde que não são coisas boas, estão nos nossos padrões, se está dentro de um padrão que está dentro da nossa mente, vamos pensar então que eles são pensamentos. Então, se são pensamentos, eles podem ser modificados, não é verdade? Então, essa é uma grande chave. Vamos pensar então, todo problema físico no nosso corpo, ele surge de um padrão mental. Padrões negativos, aí você pensa assim, poxa, quando você consegue descobrir... Obrigada, minha linda. Obrigada, você é sempre tão carinhosa. E é muito bom ter você aqui nessa noite, tá bom? Venha sempre, tá? Então, pra gente pensar assim, quando você... Eu vou ensinar hoje aqui, daqui a pouquinho, fica aí, que eu vou ensinar um exercício para você fazer, tá? Caso você tenha algum problema de saúde, se você não tiver, você pode ensinar para alguém da sua família, que às vezes está passando por uma dificuldade, tá bom? É um exercício simples e muito poderoso. E depois que você passar a fazer esse exercício, o que vai acontecer é o seguinte, que você vai enxergar, fazendo o exercício, você vai conseguir enxergar, identificar qual foi esse padrão mental que desenvolveu esse problema em você. E aí você vai ter a noção, você vai conseguir perceber assim, como que eu fui criativamente negativo para criar esse mal em meu corpo. Porque, novamente, ninguém quer fazer isso de forma consciente. Oi, Johnny, que bom te ver aqui, minha linda, vamos entrando. Ninguém quer fazer isso de forma inconsciente. De forma consciente a gente não quer. Claro que eu não vou querer criar uma doença para o meu corpo, mas a gente faz isso de forma inconsciente, porque nós não estamos na programação, na repetição. Por isso que eu falava da meditação há poucos dias, né? Então, na meditação, a gente faz esse trabalho de limpeza de padrões, a gente tem também um complemento que são as afirmações, as frases. Oi, Rita, que alegria te ver aqui, Rita. Então, as afirmações que a gente faz depois da meditação, elas são muito poderosas. Por que as afirmações são poderosas? Vamos pensar o seguinte, o que cria os nossos padrões são pensamentos, tá? Esses pensamentos, eles ficam morando na nossa mente subconsciente, não é assim? Então, para a gente conseguir entrar dentro dessa mente subconsciente e tirar, raspar um tanto dessa coisa que está aí negativa, impregnando na nossa vida essa negatividade toda, a gente precisa de algo que vai causar um grande impacto emocional. E as afirmações fazem isso. Quando você começa a afirmar todo dia, eu sou saúde, eu sou a cura,
Gente, porque não o incurável não existe. O que é in? In é dentro, a cura está dentro de nós. A cura está dentro de nós. Então, nós temos a possibilidade, a capacidade de desenvolver, de criar a saúde que a gente deseja, de desenvolver a cura. Nós temos essa capacidade, está dentro da gente. Nós não aprendemos, novamente, a gente não aprendeu isso nas escolas, não é verdade? Mas através da física quântica a gente tem acesso a isso. Eu tive acesso a isso. Então, eu aplico na minha vida, vocês já sabem, eu já contei aqui que assim, a minha saúde é muito boa e eu estou aqui para ajudar você a ter também, porque não pode ser privilégio de uma pessoa ou outra, gente, não pode. Então, eu quero que você saia daqui hoje fazendo o exercício que eu vou te ensinar, tá bom? Mas antes eu estou provocando você, que eu já quero que comece a acender umas luzes aí dentro de você, para na hora que você já for dormir, você dormir assim muito provocado e falar assim, puxa vida, hoje Cláudia realmente mexeu comigo, porque, gente, a saúde é a coisa mais importante. Se nós não temos saúde, a gente não sai da cama, não é mesmo? Então, se as minhas pernas, se eu tenho problemas nas pernas, eu não consigo me levantar para seguir atrás dos meus sonhos, não é? Então, se toda hora eu fico gripado, o moço lá colocou para mim, Cláudia, me ajuda, toda hora eu tô gripado. Então, a sua imunidade está baixa. O que é que está causando isso em você? Então, aqui eu vou te ensinar a fazer um exercício, daqui a pouquinho eu já vou te ensinar, tá bom? Para que você possa pensar sobre isso. Então, a primeira grande chave é você saber que no modo programa, que o seu subconsciente, quando você não está no estado de presença, quando você não está colocando sua atenção no que você está pensando, você está continuando a aumentar mais e mais esses padrões negativos que estão dentro de você. Cláudia, o que poderiam ser esses padrões? Medo, culpa, sentimento de menos-valia, uma mágoa profunda, tudo isso vai criando dentro de nós padrões negativos. E se a gente não enxergar, se a gente não olhar, se a gente não cuidar, vira doença. Porque afeta diretamente a nossa alma. Nós vivemos num mundo que é psicossomático. O que é isso? A nossa alma, ela enferma, ela adoece o nosso corpo. Quando nós nascemos, todo mundo quando nasce, nós temos duas necessidades que são fundamentais. A necessidade de ligação, é o contato físico, é a ligação que a gente precisa ter com a mãe. É o toque, é o pegar no colo, é o amamentar, é o contato físico com o pai. Nós temos a necessidade de ligação e nós temos a necessidade de autenticidade. Só que o que acontece quando a gente vai crescendo? A gente vai perdendo essa autenticidade, a gente não pode ser autêntico. Você não pode falar o que pensa. Você não pode expressar o que sente. Você não pode ser você. Você não pode ser quem você é. Se você for, você não sobrevive. Se você falar o que você deseja, vão te crucificar, vão te julgar. Você às vezes não vai sobreviver não, porque eu não sei em qual condição você está vivendo. Isso é muito sério. Aí você perde a sua autenticidade. Quando você perde a sua autenticidade, você está criando padrões negativos. Isso vai reverter em algum problema no seu corpo. Oi, Toninho. Oi, Christian. Então, para a gente poder pensar, porque se tem algo reprimindo você, impedindo que você seja autêntico, que você seja quem você é, não permita isso. O nosso tempo de vida, eu sempre penso que ele é tão curto e nós temos uma vida tão maravilhosa para desfrutar. Então não permita. Então fale o que você tiver que falar. Derrama, deixa derramar. Tira de dentro de você, porque se você não falar, o seu corpo vai virar uma panela de pressão e você vai implodir. Você pode ter aí vários problemas em seu corpo e que pode demorar talvez quantos e quantos anos para você conseguir chegar lá, à raiz.
conseguir perceber que, poxa, era tão simples assim, porque na verdade é tudo muito simples. Tudo que eu estou falando para você, como vocês já sabem, quem não sabe fica sabendo agora, é tudo com base nos meus... Oi, Toninho, olá para você também, meu querido. Depois você vai me contar, hein, Toninho? Tudo que eu estou falando para vocês aqui é com base nos meus estudos de física quântica, tudo tem fundamentação científica que eu estou falando para vocês, tá? Então, assim, eu quero que, novamente, é para deixar você bastante provocado nesse sentido, para você começar a prestar atenção no que é que você tem, entendendo que tem alguma coisa do seu padrão mental que criou isso, tá? Então, se tem alguma coisa para você falar, fale. Se você tem um sentimento que você pensa, que você acha que você não pode expressar, reveja, avalie. Será que você não pode mesmo? E se você pensa que você não vai conseguir viver, sobreviver, se você colocar isso para fora, o seu pensamento, a sua forma de enxergar, de ser, é a sua vida. Então se liberte, né? Liberte-se disso. Busque um chão. Busque um chão para você se fortalecer, para que você não precise passar por isso. Porque a sua alma está sofrendo, com certeza, e vai refletir no seu corpo, tá bom, gente? Pensa nisso, é muito sério. Novamente, a primeira coisa que a gente tem que preocupar na nossa vida não é o dinheiro, não é o amor. O amor é a primeira coisa que a maioria das pessoas querem. Quando eu faço todas as enquetes, e não só comigo aqui, nos meus estudos de física quântica, os meus mentores sempre trouxeram esses dados. A primeira área que as pessoas querem resolver primeiro, vamos pensar assim, que as pessoas querem ter sucesso primeiro, é nos relacionamentos. Mas não, a primeira área que você deve querer realmente colocar lá em cima, no topo, é a saúde. Você precisa aumentar os seus níveis de vitalidade, de energia, porque para você conseguir manifestar os seus sonhos, a sua energia tem que estar elevadíssima, tá? Então vamos pensar, vamos voltar. Entendendo que os nossos padrões negativos, que eles criam todo o mal no nosso corpo, vamos pensar que se são pensamentos, eles podem ser modificados. Eu posso começar a programar pensando e falando alto o que eu quero para mim. Mesmo que no início eu não acredite, eu tenho um problema aí de saúde qualquer. Aí eu começo a falar que eu sou saudável, que eu sou a cura, igual eu falo todos os dias. O que vai acontecer? Primeiro você escuta, sentindo assim, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, porque eu não sou saudável. Não importa. Você vai fazer e repetir até que isso se torne real. Entende? Primeiro, porque é aquilo assim, você não vai experimentar a abundância primeiro para se sentir abundante. Se você quer ser abundante, ter uma situação de dinheiro, uma liberdade financeira, primeiro você precisa se sentir abundante, aí depois a abundância chega na sua vida. Então, se você quer ter uma saúde maravilhosa, a primeira coisa que você tem que fazer é se sentir assim. Cláudio, mas eu tô doente, eu tô na cama. Você vai fazer uma e outra vez, você vai fazer os exercícios, você vai falar, você vai fazer o exercício que eu vou ensinar aqui, você vai se enxergar, você vai fazer o exercício de visualização, você vai fazer as afirmações. E o que acontece? Não é a repetição que vai moldando a nossa mente subconsciente? Nós não estamos no modo repetição todo dia? Você não dorme do mesmo lado da cama? Você não levanta geralmente o mesmo horário? Você não vai para o trabalho sempre pelo mesmo caminho? Isso é o modo repetição. Nós estamos no modo repetição, você nem percebe. Então, quando você começa a usar, isso é a gente estar no controle da mente, né? Isso é a gente estar no controle, no comando da vida. Quando você entende que tudo acontece nessa repetição e essa repetição ela tem muita força, muito poder, então pronto, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou começar a falar, a repetir o que eu quero. Aí eu começo a falar. Eu sou saudável, eu estou em paz. Eu estou em paz, eu sou a cura.
Todas as células do meu corpo trabalham pela minha saúde. E você fala e repete, 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 toda hora que você lembrar. Às vezes você está andando na rua, você vai e fala de novo. Quanto mais vezes você falar, isso vai entrando na sua mente e vai tirando o espaço do padrão negativo que está lá dentro, entende? É assim que a mágica acontece, gente, e acontece mesmo, tá? Acontece porque eu estou vendo na minha vida, novamente, eu estou falando para vocês aqui, estou falando da pessoa que tem uma saúde maravilhosa e eu quero passar isso para vocês, eu quero que vocês tenham também. Ninguém veio nesse mundo para ter vida sofrida e ter problema de saúde, não. Para ter aí problema recorrente. Toda hora tem que ir no hospital, sara um problema, começa outro, não é verdade? Não. Então eu gostaria que você hoje dormisse com todas essas provocações, para que você acordasse amanhã pensando assim, não, gente, eu quero começar alguma coisa, tem que mudar na minha vida. Cláudia falou que ela está fazendo, ela consegue, eu não sou a única, né? Eu dei o exemplo aqui, você pode buscar depois para ler a história de Louise Hay, tá? Que eu me inspiro muito nela. Uma grande metafísica, que ela conseguiu curar o câncer, né? Os médicos que avaliaram os exames dela deram para ela 6 meses, falando com ela assim, é uma loucura você fazer isso, né? Porque ela falou que não faria cirurgia. Não, ela trabalhava com isso, ela sabia do que ela estava fazendo, do que ela estava falando. Era com muita propriedade tudo que ela ensinava, tudo que ela falou nas palestras pelo mundo inteiro. Como assim? Aquilo era real. É física quântica pura. Então ela falou, não, vou aplicar na minha vida. Os médicos falaram, nós vamos dar 6 meses para você, e mesmo assim, sabendo que você está correndo risco. Ela disse, eu vou fazer. Ela fez, ela ficou curada. Só que assim, tudo que eu passo para vocês, assim, no meu canal, aqui no feed, tudo que eu ensino, todas as práticas, é tudo muito simples. Você vai ver que você não tem que comprar nada para fazer. Você não tem que viajar para fazer as práticas que eu vou te ensinar. Você faz tudo na sua casa, é tudo muito simples. E pelo fato de ser tão simples, pode ser que muita gente pense assim, nossa, isso é uma coisa tão boba que eu vou fazer isso. Não. De tão simples que é, às vezes você não faz. E você está deixando de ter acessar uma parte sua que tem tanto poder, que é a sua mente, para poder realmente mudar a sua vida. Mudar a vida, isso não é só um chavão. Muda a sua mente, você muda a sua vida. E é. Do jeito que é dentro é fora. E do jeito que é fora é dentro. Porque tudo é um reflexo, tá, gente? Então eu gostaria que vocês pensassem muito nisso. E deixa eu ver se tem alguma pergunta, porque surgiram algumas perguntas lá, eu vou responder. Mas tem alguém que quer fazer alguma pergunta dentro desse tema da saúde, acenando para vocês, meus queridos? Tem alguém aí que quer perguntar alguma coisa? Vocês gostariam de saber? Então é assim, enquanto eu vou respondendo o que eu estou lembrando que eu li lá, e se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, sinta-se à vontade, sinta-se em casa, tá? Aqui é uma conversa, tá bom? Não é só a Cláudia falando, eu gosto muito quando vocês interagem comigo, tá? E novamente eu agradeço pela presença de cada um de vocês. Você traz a sua energia e elas estão aqui, elas se misturam com a minha. E a gente está aqui ampliando toda essa energia de maneira que ela possa realmente mexer com você a ponto de mudar a sua vida, transformar a sua vida e de uma forma muito melhor, uma abundância mesmo de saúde, né? Então o moço perguntou lá a questão da imunidade, como é que ele faz para não ficar gripado, né? E aí é o seguinte, não sei, favor repetir a frase. Não sei de que frase, não sei a que frase você se refere, Guilherme, não mesmo. Então é assim, eu vou te dar aqui, antes de ensinar o exercício que você vai fazer para o problema de saúde que você tem, eu vou fazer outra provocação, também bem profunda, espero que seja, que é assim. Boa noite, Jean. Que é assim. Sabia que 90% de todos os seus problemas, que eles podem ser resolvidos
com uma gestão melhor do seu corpo e da sua vida? Sim. Então, como que 90% dos seus problemas podem ser solucionados? Faz a conta aí, vai anotando, depois então você busca lá, eu vou colocar a live no meu canal, depois você vai lá para você tomar nota, tá bom? Então, ó, 90% dos seus problemas podem ser solucionados se você começar a cuidar da sua alimentação, cuidar da quantidade de água que você ingere, cuidar do seu sono, cuidar da sua atividade física, cuidar dos seus pensamentos negativos. Vamos pensar aqui em cada uma dessas coisas. Quando eu falo cuidar da alimentação, é você procurar realmente pensar no que você vai comer. Porque assim, é o que eu penso, tudo que eu tô falando para você, gente, eu aplico na minha vida. Então eu penso assim, eu não fico o dia inteiro comendo, tá? Eu não fico. Então, o que eu vou fazer? Se eu sei que o alimento pode ser uma poderosa ferramenta para melhorar a minha saúde, para prevenir meu corpo contra doenças e para aumentar a minha energia, eu vou aproveitar e vou fazer isso. Então, eu não vou só nutrir. Estou me nutrindo, estou alimentando, ok. Eu vou escolher os alimentos que eu vou ingerir. Então, esse negócio, gente, ficar comprando esse salgadinho, esse salgadinho de pacote, aquelas coisas que você compra, gente, aquilo não é para comer, não. Aquilo não é alimento, não. Aquilo tá cheio de produto químico, são elementos que você tá introduzindo no seu organismo, entende? Pensa nisso, tá? Então, a questão da alimentação é assim, é você escolher o que você vai comer. O ideal é que todo dia no seu prato tenha comida viva, tenha folhas, tenha legumes crus. Mesmo pode ser refogado também, mas isso é comida viva, tá? Comida de geladeira também não, fica 2, 3 dias não, porque perde todos os nutrientes ali, então você já tá só, como se diz, enchendo a barriga, tá? Não tá levando nutriente pro seu corpo, não. É ilusão você achar que tá, porque não está. Tudo que eu tô falando aqui tem comprovação científica. Tudo, tá? E, novamente, eu aplico na minha vida. Então, pensa no que você vai comer. Outra coisa, nada de ficar comendo demais. Nada de ficar comendo demais. Então, você já vai ver, se você achar que é muito drástico tudo que eu tô falando, começa aos poucos, tá? Amanhã você introduz uma prática. No sábado você introduz mais uma, no domingo você introduz e aos poucos você está fazendo isso de uma forma maravilhosa, porque aí o seu corpo já aceita e você começa a ver respostas no seu corpo, nos seus níveis de vitalidade, de energia, disposição, tá? Imunidade, alcalinidade, tá? Então é o seguinte, nada de ficar comendo demais. Inclusive, tem dados científicos também que mostram que quando você precisa fazer uma atividade mental, né, uma prova, estudar, alguma coisa assim, se você comer demais para fazer, te prejudica. Ai, meu Deus do céu, eu não tô lendo isso não. Ai, Ronald, eu tô falando sério, moço. Tá bom, não me desconcentra não. Então, gente, é assim. Porque é o seguinte, vamos entender isso que eu falei agora? Quando você come demais pode prejudicar a sua produção, o desempenho do seu cérebro. Por quê? Quando você come, logo depois acontece o processo de digestão. E durante o processo de digestão, a maior parte do seu sangue está concentrada no estômago para acontecer o processo de digestão, tá? Com isso, tem menos oxigenação no seu cérebro. E dependendo do que você comeu, então, se for uma comida muito pesada, tudo ótimo e tudo em paz, graças a Deus, obrigada, Anderson. Principalmente se for uma comida muito pesada, você vai gastar muita energia. Sabia que uma das coisas que mais consome a nossa energia é o processo de digestão? Tá? Então, sabe quando você vai num churrasco, que você come o dia inteiro, que você tá comendo, né, que a carne, ela pede um tempo de digestão maior, a gente sabe disso. Então, você vai no churrasco, você come o dia inteiro, aí você chega... Então, você pensa assim, nossa, eu tô bem alimentado. Bom, no seu modo de pensar, você pode até entender que está. Estaria muito mais se você tivesse colocado ali um pouco de carne, mas muita salada, né, algumas frutas, um abacaxi, enfim. Mas
Só para você pensar novamente, a mudança não tem que ser drástica, mas se você quer melhorar os seus níveis de saúde, você tem que começar a mudar aos poucos algumas práticas na sua vida, porque se você continuar fazendo tudo igual, sua saúde vai permanecer igual. E eu pergunto a você, a sua saúde hoje ela é maravilhosa ou você entende que ela poderia ser melhor e você gostaria que ela fosse melhor? Então é essa provocação que eu coloco para você. Outra coisa também, não é você ficar comendo, tomando água, tomando líquido, isso também você tira. Então você vai almoçar, se você entende que você não dá conta, tome então um copo de água, um chá, um pouco antes do almoço. Mas durante a comida não faça isso. Você vai relaxar o seu estômago, você vai fazer com que a comida enche também e você engorda. Você vai ficar com barriga. Então, assim, são pequenos detalhes e, novamente, o processo de digestão, Pois é, o processo de digestão, ele fica mais demorado e você está gastando energia, entende? Por isso que quando a gente medita, a gente deve meditar também em jejum. Vocês já ouviram falar também que tem a questão do jejum que cura? Vocês já devem ter lido sobre isso, e tem mesmo, tá? Por que que quando você medita você deve ficar em jejum? Você tem que falar, né? Porque eu sei, às vezes você não sabe. Né? Porque você acessa a sua mente mais elevada e você tem iluminação nesses momentos. Você recebe respostas, você recebe sinais, você tem ideias criativas. Então, muito obrigada, cowboy. Obrigada. Você sempre fala isso, você sempre está presente. Eu agradeço pelo seu carinho, pela sua presença e pelas palavras, tá bom? Então, ó, falei da alimentação. A água também. Então, o seu corpo precisa estar muito hidratado. Quanto mais hidratado tiver o seu corpo, melhor o seu cérebro funciona. Pensa no seu cérebro como um jardim, cheio de florzinha plantada, tá bom? Então, você precisa irrigar esse jardim. Quanto mais água você toma, melhor o seu cérebro produz. Segundo ponto, a água. Terceiro ponto é o sono. Você precisa cuidar do seu sono. Você não pode dormir depois das 11 horas. O sono, se você deitar, entenda o seguinte: eu fiquei acordado e tal, vendo filme, tô ficando direto acordado, trabalhando, vou dormir lá pelas 3, 4 da manhã. O sono que regenera, você perdeu. O sono que regenera as suas células, o sono que melhora a sua saúde, esse você perdeu, pela hora que você foi deitar. Cláudia, mas eu vou poder ficar na cama até às 10. Não adianta, o sono que regenera não é esse. Então, cuide também da hora que você vai dormir, prepara o seu ambiente de dormir, tira o telefone um pouco antes de dormir para que você tenha um sono restaurador, isso é fundamental. Eu estou aqui ensinando você a usar o poder da mente para criar a vida que você deseja. Então, se você assiste filme de violência e vai dormir, você vai dormir com tudo isso no seu subconsciente. Você vai dormir com todos aqueles gritos e aqueles horrores da guerra que você viu no filme no seu subconsciente. Cláudia, mas eu não estou vivendo uma guerra, não tem guerra aqui. Sim, eu sei, mas a aflição das pessoas fica na sua mente subconsciente. A dor que as pessoas viu, porque é muito real, os filmes são muito reais, né? Então pensa nisso, precisa? Não, você quer assistir o filme? Então assiste no sábado à tarde, que você vai ter aí o dia. Se você quer realmente assistir esse tipo de filme, se você acha que faz sentido para você, porque hoje em dia eu tenho pensado muito nisso, o que faz sentido para mim? Isso faz sentido para mim? Isso vai acrescentar o que na minha vida? Isso está agregando o quê? Isso contribui para a minha vida com o quê? Vou colocar numa balança, isso me ajuda ou me prejudica? Se me prejudica, eu vou cortar. Eu vou cortar. Eu estou gerenciando a minha vida. Eu tenho condição de fazer uma gestão melhor da vida que eu tenho? Tenho condição. Muito obrigada, Guilherme. Fico muito feliz. Eu espero que as minhas palavras fiquem em vocês para vocês começarem a mudar a prática, tá? Não só para vocês estarem acenando para vocês que estão entrando. Vamos entrando, gente. Então, falei da alimentação. Quem está entrando agora? Oi, Ricardo. Vamos entrando, meus queridos. Quem está entrando agora, perdeu o início da live aqui. Muito rica, que eu estou dando tanto de prática, tanto de dica que eu aplico na minha vida. São dicas maravilhosas mesmo, tá?
Quando vou terminar, eu vou colocar no meu canal, vai lá para você conferir. Então, ó, falei da alimentação, falei da água, falei do sono, o que eu vou falar agora? Da atividade física, tá? A atividade física é fundamental, tem que fazer. Independente se você quer emagrecer ou não. Você vai emagrecer se você fizer uma atividade física regular, intensa, né? Uma caminhar, porque a minha caminhada não é passinho, não. A minha caminhada não é passeio. Tá? Então, assim, a minha caminhada é realmente andando depressa. Não sei se você corre, mas eu ando depressa. Então, quando você faz uma atividade física regularmente, todo o seu corpo se movimenta. Muito obrigada, Adilson. Espero que você volte então. Primeira vez aqui, tá amando a live. Volte sempre, tá bom? Eu também adoro estar aqui com vocês. Oi, Nelson, que alegria te ver aqui, meu querido, sempre aí também no meu feed. Então é assim, a atividade física precisa fazer. Cláudio, mas eu tenho dores nas pernas, suas dores vão melhorar. Entenda o seguinte, movimento é saúde. Vamos pensar na água. Água parada não dá bicho, gente. O seu corpo parado também, ele vai ficar assim. Tá? Ele vai começar a entrar no estado cada vez mais de deteriorar. Ele vai deteriorar, tá? Os japoneses dizem isso, que movimento é saúde, e é mesmo. Então, quando você está andando depressa, suas pernas estão movimentando, seus braços estão movimentando. Obrigada, meu querido, para todos nós. Suas pernas estão movimentando, seus braços estão movimentando, seu estômago está movimentando, todos os seus órgãos estão movimentando, você está fazendo movimento com o corpo inteiro. Não é verdade? E você está, e nessa hora, você tá, isso, a atividade física, a caminhada, ela também alcaliniza as suas células. Alcalinizar suas células é rejuvenescer as suas células, tornar suas células jovens. Quando eu falo assim, é o quê? Num ambiente alcalino, onde a doença bate a porta e não consegue entrar. É mais ou menos isso, tá bom? Então, coloca a caminhada na sua rotina, tá? 30, 40 minutos, pelo menos 5 dias por semana, tá bom? Coloca, então, insere, coloca isso na sua prática, não dá para ficar sem caminhar. Lembra dessa frase, movimento é saúde. Se você tá parado demais, você está contribuindo para a doença entrar em seu corpo. Principalmente, vamos pensar assim então, são 2 fatores que a gente vai enxergar como 2 fatores de peso igual. Seriam então os padrões mentais, que a gente vai trabalhar aqui com a mente, e todas essas atividades que eu estou dizendo a você, que comprovadamente nos meus estudos lá, eu vi isso e eu vejo na minha vida também. Se você cuidar dessas práticas, você consegue resolver 90% dos seus problemas. Como assim, Cláudia? É mágica? Eu vou cuidar da alimentação, eu vou tomar mais água, eu vou passar a cuidar do meu sono, eu vou fazer atividade física, os meus problemas vão se resolver assim num piscar de olhos, num passe de mágica? Me explica isso? Vou explicar. Porque é o seguinte, quando você faz tudo isso, então você já está cuidando da alimentação, você está cuidando da água, cuidando do sono, fazendo atividade física. O que acontece? Você melhora consideravelmente a sua energia. A sua energia dispara, sobe. Quando você melhora a sua energia, aí você consegue atrair as coisas que você deseja. Nós atraímos por vibração. Então, se você está num nível de saúde mais elevado, você tem mais energia. Tendo mais energia, fica mais fácil manifestar os seus sonhos, entende? Então, eu estou entendendo, manifestar os seus sonhos é encontrar a solução para um problema, buscar uma resposta que você precisa para tomar uma decisão na sua vida, tá? Por isso que se você cuidar desses aspectos que eu estou entregando para você, você vai conseguir resolver 90% dos problemas na sua vida. Esteja certo disso, tá bom? E outra pergunta que me fizeram lá, deixa eu ver se eu vou lembrar aqui. Me perguntaram sobre... Cláudio, eu tenho... Pois é, veja bem, isso, o padrão mental que está por trás disso, um deles é o medo, sabia, Guilherme? Então, é o que eu ia falar aqui agora. O medo, ele é um padrão mental que ele está por trás de várias doenças, tá? Se você começar a fazer a meditação todos os dias, você acaba com esse problema.
Eu posso te garantir porque eu tenho dados comprovados de vários hospitais do mundo. Você pode acabar com não só com esse problema, tá? Mas com muitos. A meditação é poderosíssima, tá bom? Porque traz você, coloca você, deixa você no estado de presença, coloca sua atenção no presente, distancia você de tudo, sabe? Então você começa a colocar atenção naquilo que você deseja. E nesse estado de presença, estando consciente, você acalma a sua mente. Acalmando a sua mente, você acessa o que você quer. O que é isso, acessar o que eu quero? Acessar a sua cura. É o que eu vou ensinar você a fazer aqui no exercício daqui a pouquinho, tá bom? Então, teve uma pessoa que me perguntou lá sobre... Ele tem dores nas articulações, dores nos ossos, nos joelhos. Então é o seguinte, qual que é o padrão mental que está por trás dos ossos? Vamos pensar de uma forma geral? É assim, a maneira como eu estou lidando com as situações na vida. Então quem tem muitas dores nos joelhos, nas articulações, geralmente é uma pessoa que ela tem dificuldade de ser flexível, falta flexibilidade, é uma pessoa mais teimosa. É uma pessoa que não está aberta à mudança, ela não é receptiva a aceitar o que vem de fora, o que vem do externo. Então é uma pessoa que ela é inflexível, sabe aquela pessoa assim, não aceita isso de forma alguma, é intransigente, é teimosa. Então, aí esse padrão mental, porque assim, os nossos padrões mentais e os nossos sentimentos, eles estão diretamente relacionados a pontos do nosso corpo, tá? Então, por exemplo, quem tem, por exemplo, hipertensão, né, problema de pressão alta, quais são os... Oi, Flavinha, acenando para vocês, meus queridos. Cláudson, Nando, Ademilson, a hipertensão são problemas emocionais que não estão totalmente resolvidos, tá? E aí, então, você, por trás de cada problema, se você buscar, inclusive, né, os ensinamentos aí que eu falei da Louise Hay, você consegue enxergar. Enxergando o padrão, você consegue começar a trabalhar isso dentro de você. Como que você trabalha, Cláudia? Como que eu trabalho, Cláudia? Fazendo as afirmações, que elas vão combater esse padrão. Você começa a repetir as frases, você vai repetindo, e isso vai entrando. E novamente, não é a repetição que cria o padrão? Então, só que aí você vai começar a repetir frases do que você deseja, né? Então, se eu tenho problemas nos ossos, se eu sou, né, e o padrão que está por trás é a falta de flexibilidade, né? Eu vou começar a dizer o quê? Eu confio nos processos da vida. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Eu confio nos processos da vida. Eu vejo com amor, né? Então, assim, eu sou pacífica. Eu sou conciliadora. Então, existem várias frases e nem é nada tão complicado e tão complexo que você, talvez no início, você tenha dificuldade para elaborar e começar, mas depois entra no seu modo repetição que você já fala. Você fala quando você acorda, você fala quando você está no chuveiro. E quando você está falando, quanto mais vezes você fala, mais você está limpando, sabe? É como se estivesse jogando um jato de mangueira e lavando o seu cérebro. Porque você está tirando aquilo que está aí, padrão negativo você está sendo criativamente negativo para criar uma doença no seu corpo, entende? É mais ou menos isso. É mais ou menos não, é exatamente isso. Tá? Então, eu quero que você pense nisso. Eu quero que você comece a pensar também, porque não adianta só pensar. Não adianta só pensar, não, tá? Se você só pensar, já faz um movimentozinho, já te dá uma provocada, balança, mexe com você, sim. Mas só o pensar, eu preciso que você também tome uma ação. Tome uma ação. Então, o que você vai... quais são as primeiras mudanças que você vai fazer? Você já consegue fazer quais mudanças de imediato, tá? Então, pensa nisso também, porque se você tem um problema de saúde, uma doença crônica, você só vai conseguir
a recuperação desse mal se você elevar os seus níveis de energia. Einstein fala assim, que a gente não consegue resolver um problema no mesmo lugar que esse problema foi criado. O que é isso, Cláudia? Os nossos problemas, eles são criados na nossa mente subconsciente. É onde tem os padrões que a gente vem trazendo. Sabe aquilo que eu disse? Um trauma lá da infância que eu tive pouca ligação, né? Nós temos essas duas necessidades fundamentais. A ligação, que é esse contato físico, e a autenticidade. Oi, Marco, boa noite para você também. Bom, é o moço ali tirando a minha atenção aqui, gente. Aqui é o seguinte. Deixa eu respirar profundo, né? A gente tem que saber lidar com as situações, não é mesmo? Isso aqui é uma sala de reuniões, não é? Eu coloco aqui, fica aberto, você vem e entra, né? Então, eu estou receptiva para receber você. Se você estiver, você não precisa concordar com tudo aqui, não. Você pode vir na curiosidade, sim, mas venha de forma respeitosa, não é? Você pode vir aqui sem saber do que eu estou falando, sem nunca ter ouvido falar no que eu estou falando. Às vezes você não acredita, mas mesmo se você não acreditar, faz. Faz para começar a comprovar que você vai ver resultado, tá? Agora, o que eu não vou deixar é a gente vir aqui para poder bagunçar o meu esquema, tá bom? Né? Porque eu venho aqui, eu tenho uma atenção com você de vir, você também comigo, né? Então, bagunçar o esquema aqui não dá, tá bom? Que mais que eu preciso falar? Eu estava falando, né? Então, Einstein diz assim, que a gente não consegue resolver um problema no mesmo lugar que ele é criado. Os nossos problemas são criados na mente subconsciente, tá? Então, aqui a gente vem dos padrões, dos traumas, todas as coisas negativas que a gente vai juntando ao longo da vida. Pode acreditar mesmo, que eu aplico na minha vida, tá? E aí vem a culpa, mágoa, dores, ressentimentos, enfim. Tudo isso a gente vem, agrega, fica ali impregnado na nossa mente subconsciente. Então, nessa mente subconsciente que está cheia desses padrões negativos, eu vou conseguir resolver o meu. Aí, a mente subconsciente com esses padrões, ela cria um problema para mim, para eu viver aqui. Tá? Então, cria conscientemente um problema para eu viver aqui, na terceira dimensão, vamos pensar assim. Um problema que pode ser o quê? Pode ser uma falta de dinheiro, pode ser um relacionamento amoroso que não dá certo nunca, e pode ser um problema de saúde, tá? Então, esse problema que eu vivo aqui na 3D, que eu tô vivendo aqui nesse mundo, aqui do lado de fora, ele foi criado na minha mente subconsciente, sem eu perceber. Então, para eu conseguir sanar esse problema agora, aqui, que eu tô vivendo aqui, eu não consigo na mente subconsciente, eu preciso estar numa mente mais elevada. E como que eu faço para acessar essa mente mais elevada? Melhorando os meus níveis de energia. Aí sim. Então, se você cuida da sua alimentação, da água, da hidratação, se você acenando para vocês, Rosângela, minha linda, doutor Rafael, Geraldo Mendes, Rocha, vamos entrando, meus queridos. Então, se você cuida da água que você ingere, da qualidade do seu sono, da atividade física, você melhora seus níveis de energia. Melhorando seus níveis de energia, se você já está fazendo a meditação comigo, se não está, precisa, aí você consegue acessar a sua mente supraconsciente, que é a mente das possibilidades infinitas, onde você aprende a criar a vida dos seus sonhos. E nesse lugar, um lugar mais elevado, como diz Einstein, ali você consegue criar uma solução para o seu problema, seja de falta de dinheiro, de falta de amor ou de falta de saúde. Deu para entender? Ficou claro? Se não tiver, eu explico de novo, tá bom? Só me falar. Então, eu quero deixar vocês com todas essas provocações. Eu gostaria muito que você já pensasse quais as mudanças que você pode começar a fazer amanhã. Coloca uma por dia, dê um pequeno passo por dia, mas dê. Não fica parado. Lembra o que eu disse, tá? Movimento é saúde. Se você ficar parado, a tendência é que nada na sua vida vai crescer. Se você quer uma vida diferente, então você tem que mudar esse eu aí. E eu tô ensinando como é que você faz isso para você ficar
energeticamente mais forte. Ficando com níveis de energia mais elevados, você pode ter o que você quiser. A lei do puro potencial fala isso. Inclusive, você pode repetir essa frase também. Através da lei do puro potencial, eu posso ser, fazer e ter tudo o que eu quiser. E fala acreditando, gente, porque isso é real, tá bom? Deixa eu ensinar o exercício agora, então, pra gente fechar. Então, é assim. Você tem aí um problema. O Guilherme, deve ser feito no seu quarto, inclusive a meditação. O Guilherme está perguntando ali, que depois a pergunta não fica. A meditação pode ser no meu quarto? Como eu posso fazer corretamente, por favor? Guilherme, é assim. Eu aconselho que você faça a meditação sempre no mesmo local. O lugar que você vai fazer a meditação, ele vai armazenar uma energia de cura poderosíssima, tá? Faça sempre no mesmo lugar, porque na hora que você entrar para fazer, esse lugar já tem a energia dessa meditação que é muito poderosa. Tanto que à medida que você começar a fazer, você vai alargando esse tempo. Porque é comprovado também que durante a meditação, o seu cérebro regenera mais do que quando você está dormindo, sabia? Sim, tá? A meditação é maravilhosa. Aí você me pergunta como que faz. Eu tô vendo, eu comecei, ainda não, né? Eu já ia falar, eu tô vendendo, assim, eu comecei um curso aqui de uma meditação guiada pelo Zoom, conduzindo as pessoas durante 7 dias, às 6 da manhã. E durante 7 dias só resolve, Cláudio? De jeito nenhum. Mas durante 7 dias eu estou conduzindo e ensinando, e depois eu entrego o material para a pessoa e que ela continua a fazer para sempre, não é nem só até o fim do mês. Aí, Guilherme, você que me perguntou, eu estou montando, porque teve gente que não conseguiu fazer comigo ao vivo, pelo Zoom. Então, eu estou terminando de montar para colocar isso numa plataforma e eu vou poder vender para vocês. É um preço muito acessível, tá? Então, já que você está aí interessado, convido você que venha fazer, porque você não vai. Olha, eu vou te falar, você não faz ideia do que você pode ter, depois que você começar a fazer a meditação diariamente, tá bom? Então vamos pensar, vou ensinar um exercício agora para quem tem um problema de saúde. É assim então que você vai fazer. Então você vai escolher um momento para você fazer isso em que você está bem tranquilo, sozinho de preferência. Então você assenta. Ah, então, Guilherme, pois é. Até o fim de semana eu te chamo lá. Oi, Dani, gente, olha só, apareceu a Margarida. Boa noite, lindeza. Ô, Guilherme, então é assim, eu vou colocar na plataforma, tá? É menos de R$ 50, você vai ter isso para sua vida toda. Tem eu explico o que é a meditação, todos os benefícios, eu explico o que são as afirmações, ensino como que você faz e faço a meditação. Tem uma preparação, preparo você, seu corpo, o ambiente, e aí eu começo a meditação com você. Você vai fazer todos os dias, a meditação é 20 minutos, é poderosíssima. Nossa, você vai ver. Você vai cura qualquer problema de saúde que você tiver. Vai melhorar tudo na sua vida. Pois é, apareceu a Margarida, tá, Guilherme? Então eu te aviso, eu vou avisar aqui também. E aí é o seguinte, gente. Então, vamos lá. Você tem um problema de saúde, eu vou ensinar como que você faz um exercício muito poderoso. Então, você vai fazer o seguinte. Assenta em sua cama. Isso, é de manhã. Eu vou explicar. Por que é de manhã? Olha só. Você pode escolher, você vai fazer assim que você acordar, por isso que eu coloquei 6 da manhã, mas aí você faz assim que você acordar, sem pegar telefone, sem fazer nada, sem tomar café, com o estômago vazio, inclusive, porque você acessa a mente supraconsciente mais fácil, tá? Então, acordou, você faz. Ou então, antes de dormir. Você pode, inclusive, deixar a meditação, na hora que você for dormir, você coloca lá a minha gravação e dorme escutando também, tá? Por que tem que ser nesses momentos? Porque nesses momentos a gente está mais sonolento. Então a nossa mente ela está mais sugestionável. Você consegue colocar esse programa que eu estou levando para dentro da sua mente subconsciente, ele vai entrar mais facilmente, entendeu? Tem que ser nesses momentos, tá? Então 10 horas da manhã, 3 horas da tarde você não consegue. Depois do almoço, se você
tem o hábito de dar aquela dormidinha depois do almoço, também funciona. Mas a gente que trabalha o dia inteiro, não é? Não sei se você faz, né? Você tira esse momento aí para te dar esse cochilo. Ou seja, tem que ser próximo, perto dos horários que a gente dorme ou acorda, tá? Para ter realmente aí para potencializar o exercício da meditação. Agora, então, vamos ao exercício que eu vou ensinar para você aqui, se você tem um problema de saúde. Então, você sentou na sua cama. Você pode fazer agora aí, na hora que terminar a live. Você vai sentar na sua cama, tá? E aí você fecha seus olhos. E aí você vai trazer toda a sua atenção para o seu coração. Você vai inspirar profundamente. Daqui a pouco eu converso com você, tá bom, Guilherme? Você vai inspirar profundamente, bem devagar, e vai soltar o ar também. Você vai expirar também bem devagar. Você inspira bem devagar, de forma que os seus pulmões se encham de ar. Então você sente aqui subindo, sente o volume. Aí você prende um pouquinho esse ar para encher mesmo. Daí você solta devagarinho, sentindo que você está limpando todo o seu corpo. Você está fazendo um exercício de limpeza e cura, não é? Então você está sentindo que esse ar que você está expirando, que ele já está limpando o seu corpo para o exercício que você vai fazer. Então você faz esse exercício 3 vezes, tá? E aí você, de olhos fechados, você vai pensar assim: quais foram os padrões mentais que criaram esse problema em meu corpo? Quais poderiam ser? Aí você faz essa pergunta para você. Então, eu vou fazer aqui como se fosse eu aqui agora, tá? Quais os problemas mentais? Quais os padrões? Não precisa pedir permissão, gente. Quais os padrões mentais que estão dentro de mim aqui e que criaram esse mal em meu corpo? Quais seriam? E você faz a pergunta e fica alguns instantes assim. Cláudia, e se eu não tiver a resposta na hora? Pode ser que você não tenha, não. Principalmente se você não faz a meditação. Não importa, você vai fazer a pergunta mesmo assim. Toda vez que você faz uma pergunta e joga em voz alta para sua mente, você força com que ela busque uma resposta. Então, se você fizer esse exercício uma e outra vez, em poucos dias você terá a iluminação dessa resposta. Então você vai ver, tem uma briga lá atrás que eu não dissolvi a mágoa, tem um perdão que eu não concedi, às vezes perdão para você, tá? Então você faz essa pergunta, tá? Mesmo que você não identifique esse padrão mental que criou esse problema aí no seu corpo agora, você faz a pergunta e vai ficar então no silêncio, entendendo que isso está sendo processado na sua mente, tá? E aí você diz o seguinte, deu uns instantes, então você vai falar assim: agora eu trago para minha consciência esse padrão que criou esse mal e eu liberto esse padrão, eu me liberto desse padrão que está causando esse mal em meu corpo. Eu sinto muito e me liberto desse padrão mental que está causando esse mal em meu corpo. Limpe, divindade, e transmute na mais pura luz. Então, vou repetir, você vai dizer: com a minha consciência, eu trago esse padrão mental, liberto esse padrão mental do meu corpo, eu me liberto desse padrão mental. E peço a limpe divindade e transmute na mais pura luz. Pronto. Então você fala essa frase, tá? E aí em seguida você visualiza, você vai se enxergar em perfeita saúde. Você, de olhos fechados, você vê você em perfeita saúde. Se você está de cama, você vê você de pé, você vê você fazendo alguma coisa na rua, sorrindo, gozando de plena saúde. Todas as vezes que você estiver preocupado com a sua doença, todas as vezes que você estiver sofrendo com a sua doença, todas as vezes que você perceber que está pensando na sua doença, você vai fazer esse exercício. É um exercício em 3 etapas que é muito poderoso, muito poderoso.
A cada vez que você faz, você está limpando esse padrão negativo. Limpando esse padrão negativo, chega lá no seu problema. E é aí que a cura começa a acontecer. Como eu disse, nós todos temos o poder de criar essa cura incurável. A cura está dentro de nós, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se você começar a dar o comando de cura para o seu corpo, ele vai obedecer. O seu corpo faz o que a sua mente manda. Então, todas as células do seu corpo passam a trabalhar incansavelmente pela sua saúde. São os estudos que a gente vê dos grandes metafísicos, aqueles principalmente que são específicos voltados para a saúde, tá? E dessa forma você faz também para o amor, para o dinheiro. Mas esse exercício ele é específico porque é o padrão mental, é a causa. Como eu disse, o metafísico o que é? Metafísico é você ir além da causa física para descobrir a causa mental que criou esse problema em você, no seu corpo. Você não consegue resolver um problema de saúde se você não for além do corpo. Você não consegue manifestar um sonho se você não for além da mente. Você não consegue meditar se você não for além tempo, além espaço. E tudo isso eu ensino no exercício de meditação. Então, o exercício de meditação também ele é muito poderoso para ajudar você a resolver seus problemas de saúde, tá bem? Alguma dúvida no exercício que eu passei, gente? Ficou claro? Eu quero saber se algum de vocês aí, se vocês vão fazer. Se você não tem nenhum problema de saúde aí, uma doença crônica, alguma coisa, eu peço que você passe para alguém da sua família que você sabe que tem, tá? Lembrando que nós estamos todos conectados uns com os outros, não é mesmo? Então, à medida que você se cura, que você melhora seus níveis de energia, você está ajudando a curar outras pessoas. A sua cura afeta outras pessoas. Se você está se sentindo mal, quando você sofre, você libera essa dor e sofrimento para o mundo, para o universo. Né? Quando da mesma forma, Milton, obrigada, Rogério. Tá fazendo aí o joinha, né? E da mesma forma, quando você se cura, quando você começa esse seu processo de cura, é isso aí, Ricardo, é isso mesmo. Eu coloco sempre as mãozinhas lá, igual o Milton. Vocês já são meus seguidores mesmo, né? Porque a gente não faz é assim pedindo, não é mesmo? A gente já faz é assim agradecendo, já sabendo que está feito. Assim é, não é mesmo? Eu falo sempre, assim seja, assim é, está feito. A gente já levanta as mãos para o céu agradecendo, que a gente já sabe que isso é real. E é assim que a coisa funciona, gente, é. Então, se você quer ter saúde, primeiro você precisa ser a saúde. Mesmo estando doente, hein? Olha o desafio. Mesmo estando doente, mesmo estando de cama, você vai começar a fazer esse exercício, vai começar a se enxergar saudável, uma e outra vez, uma e outra vez. Aí o que acontece? Você vai fazendo, repetindo. É mentira, ok, eu tô de cama, mas eu tô fazendo, repetindo. Sabe aquilo de fazendo tantas vezes, chega uma hora que vira verdade. Vira verdade. Porque a nossa mente, ela não distingue fantasia de realidade. Quando você começa a criar a mesma cena todos os dias, eu ensino isso também na meditação, para você manifestar o seu sonho. O sonho de ter uma casa, o sonho de resolver um problema que você tem, o sonho de viver uma relação amorosa. Então, quando você cria a mesma cena, visita a mesma cena, coloca um alto impacto emocional ali, olha, eu vou te falar, a pessoa que vai fazer isso, ou se fizer com a minha orientação, você vai chorar para fazer isso. Você vai ver que tem hora que lágrima vai escorrer dos seus olhos. E nessa hora, quando você sentir que aconteceu esse impacto emocional, que seu corpo arrepiou, que lágrimas chegou nos seus olhos, você pode saber assim, hoje eu consegui chegar mais fundo. Hoje eu consegui alcançar um estado mais elevado da minha mente. Isso é maravilhoso. Eu estou arrepiando de falar com vocês. E aí, das próximas vezes, você vai vendo como que isso vai ficando mais intenso. Isso quer dizer o quê? Que você já criou a sua cena. É só você visitar essa cena todos os dias e entregar, confiar, entregar para Deus, para o universo, porque
Não tem como você não manifestar isso, tá? Isso é física quântica. Se você fizer o que eu tô te falando, mesmo que você não acredite muito, faz assim mesmo para comprovar. E fala assim, não, eu vou me desafiar. A Cláudia falou tanto disso, com tanta convicção, não tô acreditando. Ah, mas eu vou fazer só para comprovar se funciona mesmo? Faz, porque você vai estar se ajudando muito, tá bom? E aí você vai ver o seguinte, quando se você passar a fazer isso, né? Você não terá mais aí um programa no seu cérebro em que você está destinado a viver doente com esse mal a vida toda. Você vai começar a colocar aí dentro um mapa do futuro, o futuro que você está criando, tá? Então guarda isso. Nós não somos destinados a viver dor, sofrimento, não. Você pode retirar isso que está aí de dentro, que você acha que é seu destino. Dani, se você comprar minha meditação, você vai conseguir. Inclusive, assim, eu vou colocar isso lá. Eu vou vender a meditação a menos de R$50. É um kit, é um material muito rico, são 5 produtos. A meditação não é o tempo demorado. E eu vou deixar você experimentar por uns dias. Se você não conseguir, eu devolvo o dinheiro. O dinheiro, como eu disse, menos de R$50 é um preço muito pequeno, perto de todo o valor desse investimento que vocês vão fazer, gente. Vocês vão conseguir tudo na vida de vocês que eu estou conseguindo na minha, tá? E é com tanta alegria que eu falo disso, tanta alegria, porque eu quero que vocês realmente comecem a manifestar essa vida de abundância que eu falo tanto e que parece tão distante da gente, cada vez mais e mais e mais, e não tá. Tá tão fácil de acessar. Aliás, fácil não, né? Tá tão simples de acessar. Não é fácil porque tem que fazer todo dia. Ah, mas na hora que você começar a fazer todo dia, em uma semana você já vai se sentindo diferente, com 2, com um mês, você já recebeu sincronicidade, você já recebeu acontecer umas coisas com você que você vai falar assim, gente, que sorte! Tem nada de sorte, não. Guilherme, eu vou te mandar. Eu tô terminando de colocar na plataforma até o fim de semana. Dani, você também tem que comprar essa meditação. Eu quero muito, tá? Para vocês conseguirem manifestar os sonhos de vocês e, inclusive, dar o depoimento, começar a falar assim, Cláudia, eu tô experimentando isso. Cláudia, aconteceu uma coincidência. Não, meu querido, não é coincidência, você que atraiu. Então é isso. E com isso a gente poder desfrutar de uma vida maravilhosa, porque a vida é maravilhosa e é assim que tem que ser para todos nós, tá bom? É com essa intenção que eu tô aqui, foi para isso que eu vim aqui. Então eu tô assim com o meu coração muito em paz e muito leve. Isso, Dani. Então eu tô muito feliz de poder hoje dormir. Obrigada, meu querido. Obrigada, Guilherme. Hoje eu vou dormir muito feliz de saber que eu ensinei para vocês essas práticas todas aqui. Gente, são coisas tão simples, começa a fazer, tá bom? Começa porque para você manifestar o sonho de ter a casa dos seus sonhos, o carro dos seus sonhos, a mulher, o homem dos seus sonhos, para viver uma história linda de amor genuíno, para você reverter o seu problema de saúde, você precisa ter mais energia, não é mesmo? Então começa todas aquelas práticas, cuida do sono, da alimentação, da água, de tudo aquilo. E bora lá, como diz a Dani, bora lá, vamos pra frente e vamos cuidar de tudo, inclusive do horário que vai dormir, do que faz antes de dormir, cada pequeno detalhe, tá bom? Entendendo que você está fazendo o maior investimento da sua vida. Você está investindo em você. E fazendo isso tudo por você, você não faz ideia do que você vai manifestar do lado de fora. Você vai, eu tenho certeza, Guilherme, você vai, tá? Então, você já pode sentir isso em você e ter essa convicção, tá bom, meus queridos? Então, é com muito carinho, é com gratidão que eu termino aqui esse encontro nosso, nessa reunião maravilhosa. Espero que vocês tirem bastante proveito, tá? E depois eu vou querer saber qual o primeiro passo aí que vocês deram amanhã, no fim de semana, tá bem, meus queridos? Porque, como eu disse, eu estou entregando para você hoje o mapa do seu futuro para você começar a preencher, para você começar a desenhar, tá bom?
Um beijo no coração de cada um de vocês. Quem não assistiu a live, depois vai lá no meu canal conferir, tá? Um beijo no coração de vocês. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta o Deus amor que habita aí dentro de você. Vamos cuidar dessa energia, vamos melhorar os níveis de saúde para ir atrás dos nossos sonhos. Vamos lá?